Pai de órfãos e juiz de viúvas. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Querido, quero aqui dizer para você entrar no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Spotify. Lá você vai encontrar muitos estudos bíblicos que são deixados diariamente lá para você. O Novo Testamento completo já está gravado para que você ouça em áudio os estudos bíblicos, e também você pode acessar os horários das reuniões, dos estudos bíblicos da escola dominical, que tem acontecido 2 vezes aos domingos. Então venha, participe conosco, esteja junto para que você aprenda, e a gente sempre enfatiza que você leia a Bíblia diariamente, porque ela é alimento para as nossas vidas e nós necessitamos desse alimento para que a gente cresça e cresçamos também em comunhão. Hoje nós vamos aqui então, voltando para o nosso estudo de Salmos, hoje número 68, eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 6, porque ele é um salmo grande, 35 versículos, e eu vou enfatizar aqui com vocês esses primeiros versículos que foram os que mais me chamaram a atenção. Diz o seguinte, versículo 1: Deus se levanta, seus inimigos são dispersos, os que odeiam fogem de diante dele. Tu os desfazes, assim como se desfaz a fumaça. Pereçam os ímpios diante de Deus como a cera que se derrete no fogo. Mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois seu nome é Senhor, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Deus faz o solitário viver em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Querido, por todo o Antigo Testamento, há dezenas de passagens que fazem referência ao cuidado de Deus para com os órfãos e as viúvas. Muitas dessas passagens também mencionam o estrangeiro que vivia no meio do povo de Israel. Lá em Malaquias, no versículo 3, 5, vai dizer, é um versículo que é digno, né, da nossa atenção. Diz o seguinte: sem demora testemunharei contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus sai em defesa dos mais fracos e dos explorados pelos que vivem em outros países, por aqueles que são socialmente mais favorecidos. Deus sai em defesa dos mais fracos e dos explorados, socialmente mais favorecidos. Os trabalhadores humildes, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que vivem em outros países, ou seja, aqueles que são imigrantes, se tornam presas fáceis dos exploradores, pessoas sem compaixão e sem o menor senso de justiça. Esses lobos estão na alça da mira do grande juízo do universo e não escaparão impunes. A igreja de nossos dias não pode deixar passar despercebida essa grande ênfase social do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Lá em Tiago 1, 27, vou abrir aqui para vocês. Tiago 1, 27 vai dizer:
A religião pura e imaculada diante do nosso Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Nós não podemos, como igreja, deixar passar despercebida essa grande ênfase. O ministério de Jesus, principalmente na narrativa de Lucas, está farto de exemplos da prioridade que se deve conceder aos pobres, aos doentes, aos excluídos pela sociedade, aos órfãos e às viúvas. No Brasil, é praticamente incalculável o número de crianças órfãs de fato ou que vivem abandonadas sem a presença dos pais. A igreja, como comunidade, mas também como cada indivíduo, não pode fazer vista grossa a essa dura realidade. Há muitos cristãos que investem dinheiro, tempo e espaço para criar gatos e cachorros. Não há nada de errado nisso. E muitas vezes, em grande número, fazem isso, mas o problema é que não olham para a sua responsabilidade de amenizar o sofrimento de tantas crianças vítimas de violência e de abandono. Viúvas que recebem pensões irrisórias são obrigadas a gastar quase todo o dinheiro do mês para comprar remédios de uso contínuo. Mas, mesmo assim, tanta gente vive insatisfeita porque tem um carro considerado velho, com um ano de uso muitas vezes, e não um carro zero ou o último modelo de um smartphone. A Bíblia é muito clara e não teremos desculpas diante de Deus. Nossas prioridades estão sendo atentamente observadas por Ele. Somos responsáveis como igreja e também como indivíduos. Por isso, colocar sobre os ombros dos outros uma responsabilidade que também é nossa não é uma atitude digna dos que se chamam cristãos e foram abençoados com fartura de recursos materiais, mas se omitem diante da pobreza, se omitem diante da violência e se omitem diante do sofrimento de gente com que mantém contato, às vezes até diariamente. O Salmo 68 faz com que olhemos para um Deus justo e, ao mesmo tempo, um Deus que é amoroso, um Deus que é juiz e um Deus que também é Pai. Versículo 5 vai dizer: Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. E no versículo 6 diz que Deus faz o solitário viver em família, liberta os presos e os faz prosperar. Querido, que possamos ser igreja, que possamos ter responsabilidade social para com os órfãos, com as viúvas. E eu termino esse salmo com o versículo 35, que é o último versículo deste Salmo 68, louvando a Deus, que diz o seguinte: ó Deus, Tu és tremendo desde o seu santuário. O Deus de Israel é quem dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, que é justo, amoroso, juiz e Pai. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.